Imagine ver a terra do alto, ouvir a voz de Jesus e receber 3 sinais claros que precedem sua volta. Emily Parker viveu isso. E a mensagem é urgente. Agora, ouça esta história impressionante. Emily, o que Jesus disse que vai acontecer quando a lua de sangue aparecer por 3 noites seguidas? Meu nome é Emily Parker. Tenho 45 anos e moro em Dallas, no estado do Texas. Sou enfermeira-chefe em um dos maiores hospitais da cidade. E minha vida sempre foi marcada pela rotina e pela responsabilidade de cuidar dos outros. No hospital, eu era respeitada pela minha dedicação. Organizava equipes, cuidava de pacientes em estado crítico e estava sempre pronta para estender o plantão quando alguém precisava. Porém, por dentro, me sentia cansada, vazia e muitas vezes no automático. As semanas passavam rápido e os anos se acumulavam sem que eu parasse para pensar no que realmente importava. Havia uma parte de mim que sabia que estava vivendo no morno, não fria o suficiente para rejeitar a fé, mas não quente o bastante para que ela guiasse meus passos. E se alguém me perguntasse se eu estava pronta para encontrar Jesus, minha resposta teria sido um hesitante: acho que sim. Eu não sabia que essa pergunta, que parecia tão distante, estava prestes a se tornar a questão mais urgente da minha vida. Era uma terça-feira comum no hospital. O turno da noite sempre foi o mais pesado, mas eu estava acostumada. Já passava das 10 horas quando terminei de revisar as anotações da equipe e me preparei para fazer uma última ronda nos quartos. Foi nesse momento que senti uma pressão estranha no peito. Não era como uma dor normal. Parecia uma onda quente e sufocante que me tirou o ar de repente. Tentei me apoiar no balcão de enfermagem, mas a força nas minhas pernas começou a desaparecer. Uma colega me perguntou se eu estava bem, e lembro de abrir a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O corredor girava à minha frente, as luzes fluorescentes se tornaram borrões, e um zumbido grave preencheu meus ouvidos. Caí no chão antes que pudesse pedir ajuda. Em poucos segundos, meu corpo começou a suar e minha visão se estreitou como se alguém estivesse fechando uma cortina sobre os meus olhos. A última coisa que vi foi o rosto preocupado de um dos médicos correndo na minha direção. Depois disso, nada. Nenhuma dor, nenhum som, apenas silêncio. Mais tarde, me disseram que meu coração havia parado por exatos 14 minutos. Aos poucos, percebi que estava flutuando, como se algo invisível me carregasse para um lugar que eu não conhecia, mas que me transmitia uma paz indescritível. À minha frente, uma luz começou a surgir. Não era uma luz comum, dessas que machucam os olhos. Era viva, pulsante, e parecia me reconhecer. Cada raio parecia atravessar minha alma, revelando tudo o que eu era, mas ao mesmo tempo me envolvendo num amor tão puro que minhas defesas internas simplesmente desapareceram. Conforme me aproximei, a luz tomou forma, e então eu vi, era Jesus. Não havia julgamento no seu olhar, apenas um amor tão intenso que me fez entender, sem palavras, que ele me conhecia desde antes do meu primeiro respiro. Emily, ele disse. Então ele me falou: eu trouxe você aqui para lhe mostrar o que está para acontecer e para que você leve essa mensagem ao mundo. O tempo é mais curto do que muitos imaginam. Jesus apontou para diferentes regiões e disse com uma voz que misturava amor e tristeza: veja como a luz diminuiu em muitos lugares onde antes brilhava com força. O coração de muitos esfriou. Há igrejas cheias de pessoas, mas vazias da minha presença. Há quem fale sobre mim, mas não me conheça de verdade. Suas palavras penetraram fundo. Ele continuou: antes que eu volte para buscar os meus, o mundo mergulhará ainda mais nesse estado. A fé de muitos será abalada, e o amor de muitos se tornará frio. Mas aqueles que me buscarem com sinceridade serão como tochas em meio à noite. Enquanto ele falava, a visão se tornava mais intensa. Vi famílias que antes oravam juntas agora vivendo distraídas, absorvidas pelo trabalho, pelo entretenimento e pelas preocupações deste mundo. Vi líderes religiosos mais interessados em popularidade do que na verdade. E vi também pequenos grupos reunidos em casas, ajoelhados, chorando e clamando por um avivamento. E sobre esses, uma luz dourada brilhava com intensidade.
Depois de me mostrar a condição espiritual do mundo, Jesus permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse me permitindo sentir o peso do que eu tinha acabado de ver. Então, com uma voz serena, porém carregada de autoridade, ele disse: Emily, existem sinais claros que antecederão a minha volta. E o primeiro será visível para todos. Não haverá na terra quem não possa vê-lo. Assim que ele falou, o cenário ao nosso redor se transformou. Eu estava em pé sobre uma colina, e diante de mim se estendia o céu noturno mais limpo e estrelado que já vi. No horizonte, surgiu a lua cheia, grande e brilhante. No início, ela tinha o brilho prateado comum, mas, lentamente, começou a mudar. Primeiro, um tom alaranjado cobriu sua superfície. Depois, como se estivesse sendo banhada por uma tinta viva, tornou-se completamente vermelha, como sangue recém-derramado. O mais impressionante é que não havia nada na atmosfera que justificasse aquilo. Não era um eclipse, não havia poeira ou fumaça. O vermelho parecia vir de dentro, como se a própria luz tivesse sido transformada. Jesus me olhou e disse: Isso acontecerá em um momento inesperado. Não será previsto nos calendários astronômicos e a ciência não terá respostas. Ela surgirá assim, de repente, quando as pessoas estiverem vivendo suas rotinas, convencidas de que o amanhã será igual a hoje. Enquanto ele falava, uma nova visão surgiu diante de mim. Vi famílias jantando e, de repente, correndo para as janelas ao perceberem a cor incomum no céu. Vi crianças apontando com curiosidade, idosos chorando, jovens tirando fotos e gravando vídeos. Em diferentes países, repórteres tentavam explicar o fenômeno. Vi cientistas reunidos em conferências de emergência, apresentando hipóteses frágeis que rapidamente eram descartadas. Então, Jesus continuou: A lua de sangue ficará assim por 3 noites seguidas. Será o primeiro aviso. Não é apenas um sinal, é um chamado. É o momento em que muitos corações sentirão, mesmo sem entender, que algo grande está para acontecer. Naquele instante, compreendi que este não seria apenas um espetáculo no céu, mas uma intervenção direta de Deus, visível a todos, para que ninguém pudesse dizer que não foi avisado. Senti o peso desse sinal, não como uma curiosidade celestial, mas como o toque final antes que o relógio do mundo começasse a correr em contagem regressiva. Depois que Jesus me mostrou a lua de sangue e disse que ela permaneceria assim por 3 noites seguidas como o primeiro grande aviso, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. Seu olhar estava fixo no horizonte, como se estivesse observando algo que ainda viria. Então ele se voltou para mim e disse com firmeza: Emily, 40 dias depois que a lua voltar ao seu brilho prateado, algo extraordinário acontecerá. Será um derramamento do meu espírito sobre toda a terra, de uma forma como nunca aconteceu na história. De repente, a visão mudou, e eu me vi contemplando diferentes lugares do planeta ao mesmo tempo, como se minha visão tivesse sido ampliada para enxergar cada canto do mundo. Em um vilarejo simples na África, vi um grupo de crianças reunidas sob uma árvore, orando de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto e mãos erguidas ao céu. Elas falavam com uma convicção e intimidade com Deus que desafiavam qualquer lógica. No centro de uma cidade europeia, um jovem, conhecido por seu comportamento rebelde e por zombar da fé, subia em um banco de praça para declarar, em voz alta, que Jesus era real e que ele havia aparecido para ele em um sonho. No interior dos Estados Unidos, uma senhora idosa acordava no meio da madrugada depois de ter visto uma visão clara de anjos e de ter ouvido o som de trombetas vindo do céu. Jesus continuou a falar enquanto eu assistia a essas cenas. Ele me disse que não haveria barreiras para esse despertar. Não seria restrito a uma igreja, a uma denominação ou a uma cultura. Aconteceria simultaneamente em aldeias distantes e em grandes metrópoles. Crianças profetizariam com palavras de sabedoria que nunca haviam aprendido. Idosos teriam sonhos carregados de revelações, e até pessoas que jamais haviam demonstrado interesse por assuntos espirituais sentiriam uma necessidade irresistível de buscar a presença de Deus. Notei também que esse mover não estaria centralizado apenas nos grandes templos. Pelo contrário,
A maior parte dele aconteceria fora dos púlpitos. Vi grupos se reunindo em casas, em pátios de escolas, em praças públicas, em salas de hospitais, até mesmo em estacionamentos. Era como se uma chama fosse acesa em milhares de lugares ao mesmo tempo, espalhando-se como fogo levado pelo vento, impossível de ser contido ou controlado. Não consegui conter minha pergunta. Senhor, todos vão acreditar? Jesus balançou a cabeça com expressão de compaixão e respondeu: Não, Emily. Muitos tentarão explicar de maneira natural, chamando de emoção coletiva ou coincidência. Outros vão zombar e rejeitar. Mas para aqueles que abrirem o coração, este será o último chamado antes que venha o grande engano. Ele fez uma pausa. E seu tom ficou ainda mais sério. Esse despertar será intenso, mas não será longo. Ele virá como uma chuva torrencial que molha tudo rapidamente e, em seguida, cessa. 30 dias depois do seu auge, surgirá outro sinal. E este será o mais perigoso de todos. Ele me olhou com seriedade e disse: Emily, 30 dias depois que o grande despertar espiritual atingir o seu ponto mais alto, surgirá um homem que será recebido como a solução para todos os problemas da humanidade. Mas ele não virá de mim. A visão mudou novamente. Eu vi palcos enormes montados em diferentes partes do mundo, e multidões reunidas, algumas com lágrimas nos olhos, outras vibrando de euforia. No centro de cada evento estava o mesmo homem. Seu rosto era intrigante. Às vezes, parecia bondoso e confiável. Em outros momentos, uma sombra quase imperceptível passava sobre sua expressão, revelando algo sombrio que fazia meu espírito recuar. Jesus prosseguiu: Ele será carismático, inteligente e habilidoso com as palavras. Apresentará soluções rápidas para crises econômicas, conflitos armados e até problemas ambientais. Líderes políticos e religiosos de diferentes crenças se unirão sob sua influência, proclamando que finalmente a humanidade encontrou um caminho para a paz. Mas essa paz será falsa. Enquanto ele falava, eu vi jornais, canais de televisão e redes sociais exaltando esse homem como um salvador. Vi líderes cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e de tantas outras religiões apertando sua mão e fazendo declarações conjuntas em prol da unidade global. Havia um clima de esperança, como se a história estivesse entrando numa nova era. Mas Jesus me permitiu ver o que estava por trás daquela aparência perfeita. Um ódio ardente contra tudo o que era santo, um desprezo absoluto pela verdade de Deus e um poder que não vinha do céu, mas das trevas. Emily, ele continuou, até mesmo alguns que dizem me seguir se deixarão enganar, porque este homem fará sinais e maravilhas que parecerão milagres. Ele curará doentes, falará de amor, usará palavras suaves, mas tudo será para afastar as pessoas de mim. Ele não virá com a espada aberta, mas com um sorriso sedutor. Sua maior arma será o engano. O mundo se encantaria com esse homem, e quando percebessem quem ele realmente era, já seria tarde demais para muitos. E foi nesse ponto que Jesus disse algo que ficou gravado profundamente. Esse será o último aviso antes do momento que transformará para sempre a história. Eu não deixarei os meus passarem pelo que virá depois. Eu sabia que ele estava se referindo à sua volta e que a contagem para esse momento já estava claramente traçada. Ao me mostrar a ascensão do enganador e a sedução que ele traria ao mundo, Jesus permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se quisesse que eu absorvesse o peso da revelação. Então, ele se aproximou, olhou diretamente nos meus olhos e falou com uma seriedade que me fez sentir cada palavra como um chamado pessoal. Emily, o que você acabou de ver não é apenas um aviso para o mundo. É um alerta para que cada pessoa examine o próprio coração. Quando eu voltar, não buscarei apenas aqueles que dizem acreditar em mim, mas aqueles que vivem preparados para me encontrar. Há muitos que carregam o meu nome nos lábios, mas que vivem para si mesmos. Frequentam igrejas, conhecem a Bíblia, mas não têm comunhão diária comigo. Há quem ore apenas quando precisa de algo e que viva no conforto de uma fé superficial. Esses correm o risco de serem deixados para trás.
Enquanto ele falava, uma nova visão se abriu diante de mim. Vi fileiras de pessoas segurando lamparinas, como na parábola das 10 virgens. Todas estavam vestidas para encontrar o noivo, mas nem todas tinham óleo suficiente. Algumas lamparinas brilhavam com intensidade, enquanto outras tremeluziam, prestes a apagar. Jesus me explicou. O óleo representa a presença do Espírito Santo na vida. Representa um coração rendido, um amor que não se esfria diante das provações e uma vigilância constante, como quem aguarda o retorno de alguém muito amado. Emily, aqueles que me amam de todo o coração não precisam se perguntar se estão prontos. Eles sabem, porque não conseguem viver um dia sequer sem a minha presença. Eles me colocam acima dos próprios planos, acima dos próprios desejos. Esses ouvirão o toque da trombeta e estarão entre os que subirão para se encontrar comigo. Naquele momento, percebi que a preparação não era algo para o futuro, mas uma urgência para agora. E senti que essa era a mensagem central de tudo que ele me mostrava. Não basta conhecer os sinais, é preciso estar pronta quando eles se cumprirem. Depois de me mostrar a necessidade de estar pronta e de me explicar que muitos seriam surpreendidos por viverem uma fé morna, Jesus deu um passo em minha direção. Sua presença era tão intensa que eu sentia como se cada batida do meu coração estivesse alinhada com a sua voz. Ele me disse: Emily, agora você entende por que eu trouxe você aqui. Não foi apenas para que você visse o que está por vir, mas para que se torne uma testemunha. A partir do momento em que voltar, essa será a sua missão. Falar o que viu e ouviu, sem medo e sem se preocupar com quem vai acreditar. Emily, não se preocupe com o resultado. O seu papel é obedecer, não convencer. Alguns vão rir, outros vão rejeitar, mas aqueles que foram preparados pelo meu espírito reconhecerão a verdade nas suas palavras. E lembre-se, você não estará sozinha. Há pessoas em diferentes partes do mundo recebendo revelações semelhantes, e juntas, as suas vozes serão como um som de trombeta, chamando os que ainda podem despertar. Essas mensagens não estão surgindo por acaso. É a última chamada para que o meu povo esteja preparado. E você, Emily, é parte dessa convocação. Quando voltar, viva com a certeza de que cada palavra que disser poderá ser o alerta que salvará uma alma para a eternidade. E não se esqueça, eu estou voltando, e mais breve do que muitos pensam. E ele me confiara uma mensagem. E é essa mensagem que deixo para você agora. Quando a lua de sangue aparecer e permanecer por 3 noites, saiba que o tempo começou a se esgotar. 40 dias depois, o grande despertar espiritual virá como uma chuva intensa. 30 dias após o auge desse mover, surgirá o enganador que unirá o mundo sob promessas de paz, mas cuja essência é engano. Depois disso, Jesus virá buscar os que estão prontos. Se hoje você ouve essa história, não endureça o seu coração. A preparação começa agora. Não é sobre religião. É sobre relacionamento com aquele que morreu e ressuscitou para lhe dar vida eterna. Se ele viesse neste momento, você estaria pronto para encontrá-lo?